Surata 3. A família de Imran. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Aleph, Lam, Mim. Alá. Não há mais divindade além dele, o vivente, o autossubsistente. Ele te revelou, só Mohammed, o livro, paulatinamente, com a verdade, corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho, anteriormente, para servir de orientação aos humanos, e revelou ainda o discernimento. Aqueles que negarem os versículos de Alá sofrerão um severo castigo, e Alá é punidor, poderosíssimo. De Alá nada se oculta, tanto na terra como nos céus. Ele é quem vos configura nas entranhas, como lhe apraz. Não há mais divindade além dele, o poderoso, o prudentíssimo. Ele foi quem te revelou o livro, nele há versículos fundamentais, que são a base do livro, havendo outros alegóricos. Aqueles cujos corações abrigam a dúvida seguem os alegóricos, a fim de causarem dissensões, interpretando-os ardilosamente. Porém, ninguém senão Alá conhece a sua verdadeira interpretação. Os sábios dizem, cremos nele, o Alcorão, tudo emana do nosso Senhor. Mas ninguém o admite, salvo os sensatos. Que dizem: Ó Senhor nosso, não desvies os nossos corações, depois de nos teres iluminado, e agracia-nos com a tua misericórdia, porque tu és o munificente por excelência. Ó Senhor nosso, tu congregarás os humanos para um dia indubitável, e Alá não falta com a promessa. Quanto aos incrédulos, nem as suas riquezas, nem os seus filhos, de nada lhes servirão ante Alá, e serão combustível do inferno. Terão a mesma sorte do povo do faraó e dos seus antecessores, que desmentiram os nossos versículos, porém, Alá os castigou por seus pecados, porque Alá é severíssimo na punição. Dize, ó profeta, aos incrédulos, sereis vencidos e congregados para o inferno. Que funesto leito! Tivestes um exemplo nos dois grupos que se enfrentaram, um combatia pela causa de Alá e o outro, incrédulo, via com os seus próprios olhos, de grupo, o crente, 2 vezes mais numeroso do que na realidade o era, Alá reforça, com seu socorro, quem lhe apraz. Nisto há uma lição para os que têm olhos para ver. Aos homens foi abrilhantado o amor à concupiscência de mulheres, filhos, entesouramento do ouro e da prata, os cavalos de raça, o gado e as sementeiras. Tal é o gozo da vida terrena, porém, a bem-aventurança está ao lado de Alá. Dize, ó profeta, poderia anunciar-vos algo melhor do que isto? Para os que temem Alá haverá, ao lado do seu Senhor, jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, junto a companheiros puros, e obterão a complacência de Alá, porque Alá é observador dos seus servos. Que dizem, vós Senhor nosso, cremos. Perdoa os nossos pecados e preserva-nos do tormento infernal. São perseverantes, verazes, consagrados a Alá, caritativos, e nas horas de vigília imploram o perdão a Alá. Alá dá testemunho de que não há mais divindade além dele, os anjos e os sábios também o confirmam justiceiro, ou não há mais divindade além dele, o poderoso, o prudentíssimo. Para Alá a religião é o Islã. E os adeptos do livro só discordaram por inveja, depois que a verdade lhes foi revelada. Porém, quem nega os versículos de Alá, saiba que Alá é destro em ajustar contas. E se eles discutirem contigo, só Mohammed, dize-lhes, e submeto-me a Alá, assim como aqueles que me seguem. Pergunta aos adeptos do livro e aos iletrados, tornar-vos-eis muçulmanos? Se tornarem, encaminhar-se-ão, ou se negarem, sabe que a ti só compete a proclamação da mensagem. E Alá é observador dos seus servos. Alerta aqueles que negam os versículos de Alá, assassinam injustamente os profetas e matam os justiceiros, dentre os homens, de que terão um doloroso castigo. São aqueles cujas obras tornar-se-ão sem efeito, neste mundo e no outro, e não terão socorredores.
Não reparaste nos que foram agraciados com uma parte do livro e, mesmo quando foram convocados para o livro de Alá, para servir-lhes de juiz, alguns deles o renegaram desdenhosamente? E ainda disseram: o fogo infernal não nos atingirá, senão por alguns dias. Suas próprias invenções os enganaram, em sua religião. Que será deles, quando os congregarmos, no dia indubitável, em que cada alma será recompensada segundo o seu mérito, e não serão injustiçados? Dize, ó Alá, soberano do poder. Tu concedes a soberania a quem te apraz e a retiras de quem desejas, e exaltas quem queres e humilhas a teu bel prazer. Em tuas mãos está todo o bem, porque só tu és onipotente. Tu inseres a noite no dia e inseres o dia na noite, e extrais o vivo do morto e o morto do vivo, e recompensas desmedidamente a quem te apraz. Os crentes não tomam por confidentes os incrédulos, em detrimento de outros crentes. Aqueles que assim procederem, de maneira alguma terão o auxílio de Alá, salvo se for por precaução e resguardo contra eles. Alá vos exorta a dele vos lembrardes, porque para ele será o retorno. Dize, quer oculteis o que encerram os vossos corações, quer o manifesteis, Alá bem o sabe, como também conhece tudo quanto existe nos céus e na terra, porque é onipotente. No dia em que cada alma se confrontar com todo o bem que tiver feito e com todo o mal que tiver cometido, ansiará para que haja uma grande distância entre ela e ele, o mal. Alá vos exorta dele vos lembrardes, porque Alá é compassivo para com os seus servos. Dize, e se verdadeiramente amais a Alá, segui-me, Alá vos amará e perdoará as vossas faltas, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Dize, obedecei a Alá e ao mensageiro. Mas, se recusarem, saibam que Alá não aprecia os incrédulos. Na verdade, Alá preferiu Adão, Noé, a família de Abraão e a de Imra, aos seus contemporâneos, descendentes uns dos outros, porque Alá é oniovinte, sapientíssimo. Recorda-te de quando a mulher de Imra disse: Ó Senhor meu, é certo que consagrei a ti, integralmente, o fruto do meu ventre, lá aceita-o, porque és o oniovinte, o sapientíssimo. E quando concebeu, disse: Ó Senhor meu, concebi uma menina, mas Alá bem sabia o que ela tinha concebido, e um macho não é o mesmo que uma fêmea. Eis que a chamo Maria, ponho-a, bem como a sua descendência, sob a tua proteção, contra o maldito Satanás. Seu senhor a aceitou benevolentemente e a educou esmeradamente, confiando-a a Zacarias. Cada vez que Zacarias a visitava, no oratório, encontrava-a provida de alimentos, e lhe perguntava: Vó Maria, de onde te vem isso? Ela respondia: de Alá, porque Alá agracia imensuravelmente a quem lhe apraz. Então, Zacarias rogou ao seu senhor, dizendo: Vó Senhor meu, concede-me uma ditosa descendência, porque és aquele que atende os rogos. Os anjos o chamaram, enquanto rezava no oratório, dizendo-lhe: Vá lá te anuncia o nascimento de João, que corroborará o verbo de Alá, será nobre, casto e um dos profetas virtuosos. Disse: Vó Senhor meu, como poderei ter um filho, se a velhice me alcançou e minha mulher é estéril? Disse-lhe: o anjo assim será. Alá faz o que lhe apraz. Disse: Vó Senhor meu, dá-me um sinal. Asseverou-lhe: o anjo teu sinal consistirá em que não fales com ninguém durante 3 dias, a não ser por sinais. Recorda-te muito do teu Senhor e glorifica-o à noite durante as horas da manhã. Recorda-te de quando os anjos disseram: Vó Maria, Alá te elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Ó Maria, consagra-te ao Senhor. Prostra-te e ajoelha-te com os que se ajoelham. Estes são alguns relatos do desconhecido, que te revelamos só ao mensageiro. Tu não estavas presente com eles, os judeus, quando, com setas, tiravam a sorte para decidir quem se encarregaria de Maria, tampouco estavas presente quando estavam a discutir entre si. E quando os anjos disseram: Vó Maria, Alá te anuncia o seu verbo,
cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá. Falará aos homens, ainda no berço, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Perguntou, vó Senhor meu, como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? Disse-lhe o anjo, assim será. Alá cria o que deseja, posto que quando decreta algo, basta dizer, seja. E é. Ele lhe ensinará o livro, a sabedoria, a Tora e o Evangelho. E será um mensageiro para os israelitas, e lhes dirá: apresento-vos um sinal do vosso Senhor, vês que plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual alentarei, e a figura se transformará em pássaro, com o beneplácito de Alá, curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos, pela vontade de Alá, e vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois crentes. Eu vim, para confirmar-vos a Tora, que vos chegou antes de mim, e para liberar-vos algo que vos estava vedado. Eu vim com um sinal do vosso Senhor. Temei a Alá, pois, e obedecei-me. Sabei que Alá é meu Senhor e o vosso. Adorai-o, pois. Essa é a senda reta. E quando Jesus lhe sentiu a incredulidade, disse: quem serão os meus colaboradores na causa de Alá? Os discípulos disseram: nós seremos os colaboradores, porque cremos em Alá e testemunhamos que somos muçulmanos. Ó Senhor nosso, cremos no que tens revelado e seguimos o mensageiro, e inscreve-nos, pois, entre os testemunhadores. Porém, os judeus conspiraram contra Jesus, e Alá, por sua vez, também conspirou, porque é o melhor dos conspiradores. E quando Alá disse: ó Jesus, por certo que porei termo à tua estada na terra, ou ascender-te-ei até mim e salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus prosélitos, até ao dia da ressurreição. Então, a mim será o vosso retorno e julgarei as questões pelas quais divergis. Quanto aos incrédulos, castigá-los-ei severamente, neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. Quanto aos crentes, que praticam o bem, Alá os recompensará, ou sabei que Alá não aprecia os injustos. Estes são os versículos que te ditamos, acompanhados de prudente mensagem. O exemplo de Jesus, ante Alá, é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó, e então lhe disse: seja. E foi. Esta é a verdade emanada do teu Senhor. Não sejas, pois, dos que dela o duvidam. Porém, aqueles que discutem contigo a respeito dessa questão, depois de te haver chegado o conhecimento, dize-lhes: vinde. Convoquemos os nossos filhos e os vossos, as nossas mulheres e as vossas, a nós mesmos e a vós mesmos, e então, invoquemos para que a maldição de Alá caia sobre os mentirosos. Esta é a verdadeira avaliação, e não há mais divindade além de Alá, e Alá é o poderoso, o prudentíssimo. Porém, se desdenharem, saibam que Alá bem conhece os corruptores. Dize-lhes: ó adeptos do livro, vinde, para chegarmos a um termo comum, entre nós e vós, comprometamo-nos, formalmente, a não adorarmos senão a Alá, a não lhe atribuirmos parceiros e a não nos tomarmos uns aos outros por senhores, em vez de Alá. Porém, caso se recusem, dize-lhes: testemunhai que somos muçulmanos. Ó adeptos do livro, por que discutis acerca de Abraão, se a Tora e o Evangelho não foram revelados senão depois dele? Não raciocinais? Vá lá que discutais sobre o que conheceis. Por que discutis, então, sobre coisas das quais não tendes conhecimento algum? Alá é quem sabe, e vós ignorais. Abraão jamais foi judeu nem cristão, ou foi, outrossim, monoteísta, muçulmano, e nunca se contou entre os idólatras. Os mais achegados a Abraão foram aqueles que o seguiram, assim como só são este profeta e os que creram, e Alá é protetor dos crentes.
Uma parte dos adeptos do livro tentou desviar-vos, porém, sem o perceber, não faz mais do que desviar a si mesma. Ó adeptos do livro, por que negais os versículos de Alá, os quais testemunhastes? Ó adeptos do livro, por que disfarçais a verdade com a falsidade, e ocultais a verdade sendo que dela tendes pleno conhecimento? Há uma parte dos adeptos do livro que diz: increde ao amanhecer, no que foi revelado aos crentes, e negai-o ao anoitecer. Talvez assim venham a se retratar. E não confieis senão naqueles que professam a vossa religião. Dize-lhes: só o profeta a verdadeira orientação é a de Alá. Temeis, acaso, que alguém seja agraciado com o mesmo com que fostes agraciados, ou que vos refutem perante o vosso Senhor? Dize-lhes: se ainda a graça está na mão de Alá, que a concede a seu critério, porque Alá é abrangente, sapientíssimo. Ele agracia, com a sua misericórdia, exclusivamente a quem lhe apraz, porque Alá é agraciante por excelência. Entre os adeptos do livro há alguns a quem podes confiar um quintal de ouro, que to devolverão intacto, também os a que, se lhes confiares um só dinar, não to restituirão, a menos que a isso os obrigues. Isto, porque dizem, e nada devemos aos iletrados. E forjam mentiras acerca de Alá, conscientemente. Qual? Quem cumpre o seu pacto e for piedoso, saiba que Alá aprecia os piedosos. Aqueles que negociam o pacto com Alá, e sua palavra empenhada, a vil preço, não participarão da bem-aventurança da vida futura. Alá não lhes falará, nem olhará para eles, no dia da ressurreição, nem tampouco os purificará, e sofrerão um doloroso castigo. E também há aqueles que, com suas línguas, distorcem as palavras do livro, para que penseis que ao livro pertencem, quando isso não é verdade. E dizem, delas emanam de Alá, quando não emanam de Alá. Dizem mentiras a respeito de Alá, conscientemente. É inadmissível que um homem a quem Alá concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, diga aos humanos: sede meus servos, em vez de o serdes de Alá. Outro sim, o que diz, é: sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles que estudam e ensinam o livro. Tampouco é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores. Será que ele iria induzir-vos à incredulidade, depois de vos terdes tornado muçulmanos? Quando Alá aceitou a promessa dos profetas, disse-lhes: veis o livro e a sabedoria que ora vos entrego. Depois vos chega um mensageiro que corrobora o que já tendes. Crede nele e socorrei-o. Então, perguntou-lhes: concordai e comprometei-vos a fazê-lo? Responderam: comprometemo-nos. Disse-lhes: então, testemunhai, que eu também serei, convosco, testemunha disso. E aqueles que, depois disto, renegarem, serão depravados. Anseiam, acaso, por outra religião, que não a de Alá? Todas as coisas que há nos céus e na terra, quer elas queiram, ou não, estão-lhe submetidas, e a ele retornarão. Dize: cremos em Alá, no que nos foi revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e as tribos, e no que, do Senhor, foi concedido a Moisés, a Jesus e aos profetas. Não fazemos distinção alguma entre eles, porque somos, para ele, muçulmanos. Se alguém almejar se impingir outra religião, que não seja o Islã, ela, jamais será aceita e, no outro mundo, essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Como poderá Alá iluminar aqueles que renunciaram à fé, depois de terem acreditado e testemunhado que o mensageiro é autêntico e terem recebido as evidências? Alá não encaminha os injustos. A recompensa desses será a maldição de Alá, dos anjos e de toda a humanidade, a qual maldição pesará sobre eles eternamente. O suplício não lhes será mitigado, nem serão tolerados. Salvo aqueles que, depois disso, arrependerem-se e se emendarem, pois que Alá é indulgente, misericordiosíssimo.
Quanto àqueles que descrerem, após terem acreditado, e continuarem na incredulidade, jamais lhes será aceito o arrependimento e serão os desviados. Os incrédulos que morrerem na incredulidade jamais serão redimidos, ainda que ofereçam, em resgate, todo o ouro que possa caber na terra. Esses sofrerão um doloroso castigo e não terão socorredores. Jamais alcançareis a virtude, até que façais caridade com aquilo que mais apreciardes. E sabei que, de toda caridade que fazeis, Alá bem o sabe. Aos israelitas, todo o alimento era lícito, salvo aquilo de que Israel se havia privado antes de a Tora ter sido revelada. Dize-lhes: trazei a Tora e lede-a, se estiverdes certos. E aqueles que forjarem mentiras e a imputarem a Alá, depois disso, serão injustos. Dize: Alá diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os idólatras. A primeira casa, sagrada, erigida para o gênero humano, é a de Baca, onde reside a bênção, servindo de orientação para a humanidade. Encerra sinais evidentes, lá está a estância de Abraão, e quem quer que nela se refugie estará em segurança. A peregrinação à casa é um dever para com Alá, por parte de todos os seres humanos, que estejam em condições de empreendê-la. Entretanto, quem se negar a isso saiba que Alá pode prescindir de todas as criaturas. Dize, ó adeptos do livro, por que negais os versículos de Alá, sabendo que Alá é testemunha de tudo quanto fazeis? Dize, ainda ó adeptos do livro, por que desviais os crentes da senda de Alá, esforçando-vos por fazê-la tortuosa, quando sois testemunhas do pacto com Alá? Sabei que Alá não está desatento a tudo quanto fazeis. Ó crentes, se desseis ouvidos a alguns daqueles que receberam o livro, os judeus, converter-vos-iam em incrédulos, depois de terdes acreditado. E como podeis descrer, já que vos são recitados os versículos de Alá, e entre vós está o seu mensageiro? Quem se apegar a Alá encaminhar-se-á à senda reta. Ó crentes, temei a Alá, tal como deve ser temido, e não morrais, senão como muçulmanos. E apegai-vos, todos, ao vínculo de Alá e não vos dividais, recordai-vos das mercês de Alá para convosco, porquanto éreis adversários mútuos e ele conciliou os vossos corações, e mercê de sua graça, vos tornastes verdadeiros irmãos, e quando estivestes à beira do abismo infernal, Alá, dele vos salvou. Assim, Alá vos elucida os seus versículos, para que vos guiei. E que surja de vós um grupo que recomende o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. Este será um grupo, ou bem-aventurado. Não sejais como aqueles que se dividiram e desentenderam, depois de lhes terem chegado as evidências, porque esses sofrerão um severo castigo. Chegará o dia em que uns rostos resplandecerão e outros se ensombrecerão. Quanto a estes, ser-lhes-á dito, então, renegastes depois de terdes acreditado. Sofrei, pois, o castigo da vossa incredulidade. Quanto àqueles, cujos rostos resplandecerão, terão a misericórdia de Alá, da qual gozarão eternamente. Estes são os versículos de Alá, que em verdade te recitamos. Alá jamais deseja injustiça para a humanidade. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e todos os assuntos retornarão a Alá. Sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem, proibis o ilícito e credes em Alá. Se os adeptos do livro crescem, melhor seria para eles. Entre eles há crentes, porém, a sua maioria é depravada. Porém, não poderão vos causar mal algum, e caso viessem a vos combater, bateriam em retirada e jamais seriam socorridos. A vergonha estará sobre eles onde se encontrarem, a menos que se apeguem ao vínculo com Alá e ao vínculo com o homem. E incorreram na abominação de Alá e foram condenados à destituição, por terem negado os seus versículos e assassinado iniquamente os profetas, bem como por terem desobedecido e transgredido os limites. Os adeptos do livro não são todos iguais, entre eles há uma comunidade justiceira,
cujos membros recitam os versículos de Alá, durante a noite, e se prostram ante o seu Senhor. Creem em Alá e no dia do juízo final, aconselham o bem e proíbem o ilícito, e se emulam nas boas ações. Esses contar-se-ão entre os virtuosos. Todo o bem que façam jamais lhes será desmerecido, porque Alá bem conhece os piedosos. Aos incrédulos de nada valerão a fortuna e os filhos, ante Alá, porque serão os condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. O que eles gastam na vida deste mundo é semelhante à geada intensa, ela ataca e destrói as colheitas daqueles que foram injustos com suas almas, mas não foi Alá quem foi injusto com eles, mas eles próprios foram injustos com si mesmos. Ó crentes, não tomeis por confidentes a outros que não sejam dos vossos, porque eles não deixarão de vos arruinar e de vos corromper, posto que só ambicionam a vossa perdição. O ódio já se tem manifestado por suas bocas, porém, o que ocultam em seus corações é ainda pior. Já vos elucidamos os sinais, se sois sensatos. E eis que vós os amais, porém, eles não vos amam, apesar de crerdes em todo o livro, porém, eles, quando vos encontram, dizem, cremos. Mas quando estão a sós mordem os dedos de raiva. Dize-lhes, morrei, com a vossa raiva. Sabei que Alá bem conhece o íntimo dos corações. Quando sois agraciados com um bem, eles ficam aflitos, porém, se vos açoita uma desgraça, regozijam-se. Mas se perseverardes e temerdes a Alá, em nada vos prejudicarão as suas conspirações. Alá está inteirado de tudo quanto fazem. Recorda-te, só mensageiro, de quando saíste do teu lar, ao amanhecer, para assinalar aos crentes as suas posições no campo de batalha. Sabe que Alá é oniovinte, sapientíssimo, e de quando dois grupos dos teus pensaram em acovardar-se, apesar de ser Alá o protetor deles. Que em Alá confiem os crentes. Sem dúvida que Alá vos socorreu, em Badr, quando estáveis em inferioridade de condições. Temei, pois, a Alá e mostrai a vossa gratidão. E de quando disseste aos crentes, não vos basta que vosso Senhor vos socorra com o envio celestial de 3.000 anjos? Sim. Se fordes perseverantes, temerdes a Alá, e mesmo se os inimigos vos atacarem imediatamente, vosso Senhor vos socorrerá, com 5.000 anjos claramente marcados. Alá não fez isso senão como anúncio para vós, a fim de sossegar os vossos corações. Sabei que o socorro só procede de Alá, o Poderoso, o Prudentíssimo. Assim o fez para aniquilar uma ala de incrédulos e afrontá-los, fazendo com que fugissem frustrados. Não compete a ti, mas a Alá, absolvê-los ou castigá-los, porque são injustos. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga a quem deseja, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Ó crentes, não exerçais a usura, dobrando e multiplicando o emprestado, e temei a Alá para que prospereis. E temei o fogo infernal, que está preparado para os incrédulos. Obedecei a Alá e ao mensageiro, a fim de que obtenhais a misericórdia. Apressai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor e um paraíso, cuja amplitude é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes, que fazem caridade, tanto na prosperidade, como na adversidade, que reprimem a cólera, que perdoam o próximo. Sabei que Alá aprecia os benfeitores, que, quando cometem uma obscenidade ou se condenam, mencionam a Alá e imploram o perdão por seus pecados, e mais quem, senão Alá perdoa os pecados. E não persistem, com conhecimento, no que cometeram. Para estes a recompensa será uma indulgência do seu Senhor, terão jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Quão excelente é a recompensa dos diligentes! Já houve exemplos, antes de vós, percorrei, pois, a terra e observai qual foi a sorte dos desmentidores. Este, já o Corão, é uma declaração aos humanos, orientação e exortação para os tementes. Não desanimeis, nem vos aflijais,
porque sempre sereis superiores, se fordes crentes. Quando receberdes algum ferimento, sabei que os outros já sofreram ferimento semelhante. E tais dias de infortúnio são alternados entre os humanos, para que Alá se assegure dos crentes e escolha, dentre vós, testemunhas, sabei que Alá não aprecia os injustos. E para Alá purificar os crentes e aniquilar os incrédulos. Pretendeis, acaso, entrar no paraíso, sem que Alá se assegure daqueles, dentre vós, que combatem pela sua causa e que são perseverantes? Aneláveis a morte antes de vos terdes deparado com ela. Viste-la, então, com os vossos próprios olhos. Mohamed não é senão um mensageiro, a quem outros mensageiros precederam. Porventura, se morresse ou fosse morto, voltaríeis à incredulidade? Mas quem voltar a ela em nada prejudicará Alá, e Alá recompensará os agradecidos. Não é dado a nenhum ser morrer, sem a vontade de Alá, é um destino pré-fixado. E a quem desejar a recompensa terrena, conceder-lhe-emos, e a quem desejar a recompensa da outra vida, dar-lhe-emos, igualmente, também recompensaremos os agradecidos. Quantos profetas, com eles, quantos grupos lutaram pela causa de Alá, sem desanimarem com o que lhes aconteceu, ou não se acovardaram, nem se renderam. Alá aprecia os perseverantes. Eles nada disseram, além de, vó Senhor nosso, perdoa-nos por nossos pecados e por nossos excessos, firma os nossos passos e concede-nos a vitória sobre os incrédulos. Alá lhes concedeu a recompensa terrena e a bem-aventurança na outra vida, porque Alá aprecia os benfeitores. Ó crentes, se obedecerdes aos incrédulos, eles vos farão voltar ao que erais antes, e voltareis perdedores. Mas Alá é vosso protetor, e é o melhor dos socorredores. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído parceiros a Alá, sem que ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. Sua morada será o fogo infernal. Quão funesta é a morada dos injustos! Alá cumpriu a sua promessa quando, com a sua permissão, aniquilastes os incrédulos, até que começastes a vacilar e disputar acerca da ordem e a desobedecestes, apesar de Alá vos ter mostrado tudo o que aneláveis. Uma parte de vós ambicionava a vida terrena, enquanto a outra aspirava à futura. Então, Alá vos desviou dos vossos inimigos, para provar-vos, porém, ele vos indultou, porque é agraciante para com os crentes. Recordai-vos de quando subistes a colinas cegas, enquanto o mensageiro ia pela retaguarda, incitando-vos ao combate. Foi então que Alá vos infligiu angústia após angústia, para ensinar-vos a não lamentardes pelo que havíeis perdido, nem pelo que vos havia acontecido, porque está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Logo depois da angústia, infundiu-vos uma calma sonorífera, que envolveu alguns de vós, enquanto outros, preocupados consigo próprios, puseram-se a conjecturar ignomínias acerca de Alá, devido à sua ignorância, dizendo: o que tem isso a ver conosco? Responde-lhes: esse assunto pertence inteiramente a Alá. E eis que eles guardam para si o que não se atrevem a manifestar, dizendo: mas se houvéssemos tido algo a ver com isso, não teríamos sido chacenados. Dize-lhes: e sabei que, mesmo que tivesseis permanecido nas vossas casas, certamente, aqueles dentre vós, aos quais estava decretada a morte, teriam ido para o local dela. Isso, para que Alá testasse o que ensejáveis e purificasse o que havia em vossos corações, sabei que Alá conhece dos peitos as intimidades. Aqueles que desertaram, no dia do encontro dos dois grupos, foram seduzidos por Satanás por causa de algum mal que haviam perpetrado, porém Alá os indultou, porque é tolerante, indulgentíssimo. Ó crentes, não sejais como os incrédulos, que dizem de seus irmãos, quando estes viajam pela terra ou quando estão em combate, se tivessem ficado conosco, não teriam morrido, nem sido assassinados. Com isso, Alá infunde-lhes a angústia nos corações, pois Alá concede a vida e a morte, e Alá bem vê tudo quanto fazeis.
Mas, se morrerdes ou fordes assassinados pela causa de Alá, sabei que a sua indulgência e a sua misericórdia são preferíveis a tudo quanto possam acumular. E sabei que, tanto se morrerdes, como se fordes assassinados, sereis congregados ante Alá. Pela misericórdia de Alá, foste gentil para com eles, porém, tivesses tu sido insociável ou de coração insensível, eles se teriam afastado de ti. Portanto, indulta-os, implora o perdão para eles e consulta-os nos assuntos do momento. E quando te decidires, confia em Alá, porque Alá aprecia aqueles que, nele, confiam. Se Alá vos ajudar, ninguém poderá vencer-vos, por outra, se ele vos esquecer, quem, em vez de ele, vos ajudará? Que os crentes confiem em Alá. É inadmissível que um profeta haja desonestamente, ou mais, o que agir desonestamente, comparecerá com o que se apropriou desonestamente, no dia da ressurreição, quando cada alma será recompensada segundo o que tiver feito, e não será injustiçada. Equiparar-se-á quem tiver seguido o que apraz a Alá com quem tiver suscitado a sua indignação, e cuja morada será o inferno. Que funesto destino! Há distintos graus de graça e de condenação aos olhos de Alá, porque Alá bem vê tudo quanto fazem. Alá agraciou os crentes ao fazer surgir um mensageiro da sua estirpe, que lhes ditou os seus versículos, que os redimiu, e lhes ensinou o livro e a prudência, sendo que, antes disso estiveram em evidente erro. Quando sofreis um revés dos inimigos, embora inflijais outro 2 vezes maior a eles, dizeis, e donde provém isto? Responde-lhes, e de vós mesmos. Sabei que Alá é onipotente. O que vos aconteceu, no dia do encontro das 2 hostes, aconteceu com o beneplácito de Alá, para que ele testasse os verdadeiros crentes. E testasse também os hipócritas, aos quais foi dito, vinde lutar pela causa de Alá, ou defender-vos. Disseram, se soubéssemos que ia haver combate, ter-vos-íamos seguido. Naquele dia, estavam mais perto da incredulidade do que da fé, porque diziam, com as suas bocas, o que não sentiam os seus corações. Porém, Alá bem sabe tudo quanto ocultam. São os que, ficando para trás, dizem de seus irmãos que foram assassinados se nos tivessem obedecido, não teriam sido mortos. Dize-lhes, defendei-vos da morte, se estiverdes certos. E não creiais que aqueles que sucumbiram pela causa de Alá estejam mortos, ou ao contrário, vivem, agraciados, ao lado do seu Senhor. Estão jubilosos por tudo quanto Alá lhes concedeu da sua graça, e se regozijam por aqueles que ainda não sucumbiram, porque estes não serão presas do temor, nem se angustiarão. Regozijam-se com a mercê e com a graça de Alá, e Alá jamais frustra a recompensa dos crentes, os quais, mesmo feridos, atendem ao chamamento de Alá e do mensageiro. Para aqueles que fazem o bem e são tementes, dentre eles, haverá uma magnífica recompensa. São aqueles aos quais foi dito, um grande exército concentra-se contra vós, temei-o. Isso lhes aumentou a fé e disseram, Alá nos é suficiente. Que excelente guardião! Pela mercê e pela graça de Alá, retornaram ilesos. Seguiram o que apraz a Alá, ou sabei que Alá é agraciante por excelência. Eis que Satanás sugere que temais os seus sequazes. Não os temais, temei a mim, se sois crentes. Que não te angustiem aqueles que se precipitam na incredulidade, porquanto em nada prejudicam Alá. Alá não os fará compartilhar da bem-aventurança da vida futura, e sofrerão um severo castigo. Aqueles que trocam a fé pela incredulidade, em nada prejudicam a Alá, e sofrerão um doloroso castigo. Que os incrédulos não pensem que os toleramos, para o seu bem, ou ao contrário, toleramo-los para que as suas faltas sejam aumentadas. Eles terão um castigo afrontoso. Não é do propósito de Alá abandonar os crentes no estado em que vos encontrais, até que ele separe o corrupto do benigno, nem tampouco de seu propósito é inteirar-vos dos segredos do desconhecido, Alá escolhe,
para isso, dentre os seus mensageiros, quem lhe apraz. Crede em Alá e em seus mensageiros, se crerdes e temerdes, obtereis ilimitada recompensa. Que os avarentos que retêm aquilo que Alá os agraciou, não pensem que isso é um bem para eles, ao contrário, é prejudicial, porque no dia da ressurreição, irão, acorrentados, com aquilo com que mesquinharam. A Alá pertence a herança dos céus e da terra, porque Alá está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Alá, sem dúvida, ouviu as palavras daqueles que disseram: Alá é pobre e nós somos ricos. Registramos o que disseram, assim como a injusta matança dos profetas, e lhes diremos: sofrei o tormento da fogueira. Isso vos ocorrerá, por obra do que cometeram as vossas próprias mãos. Alá não é injusto para com os servos, que disseram: Alá nos comprometeu a não crermos em nenhum mensageiro, a menos que este nos apresente uma oferenda, que o fogo celestial consumirá. Dize-lhes: antes de mim, os mensageiros se vos apresentaram com as evidências e também o que pedis. Por que os matastes, então? Respondei, se estiverdes certos. E se te desmentem, recorda-te de que também foram desmentidos os mensageiros que, antes de ti, apresentaram as evidências, os salmos e o livro luminoso. Cada alma provará o sabor da morte, no dia da ressurreição, sereis recompensados integralmente pelos vossos atos, somente quem for afastado do fogo infernal e introduzido no paraíso, triunfará. Que é a vida terrena, senão um prazer ilusório? Sem dúvida que sereis postos à prova quanto aos vossos bens e pessoas, e também ouvireis muitas coisas que vos entristecerão daqueles que receberam o livro antes de vós, e dos idólatras, porém, se perseverardes pacientemente e temerdes a Alá, sabei que isso é um fator determinante, em todos os assuntos. Recorda-te de quando Alá obteve a promessa dos adeptos do livro, que se comprometeram a evidenciá-lo, o livro, aos homens, e a não ocultá-lo. Mas eles o jogaram às costas, negociando-o a um preço irrisório. Que detestável transação a deles! Não creias que aqueles que se regozijam pelo que causaram, e aspiram ser louvados pelo que não fizeram, não os creias a salvo do castigo, pois sofrerão doloroso castigo. A Alá pertence o reino dos céus e da terra, e Alá é onipotente. Na criação dos céus e da terra e na alternância do dia e da noite há sinais para os sensatos, que mencionam Alá, estando em pé, sentados ou deitados, e meditam na criação dos céus e da terra, dizendo: Vó Senhor nosso, não criaste isto em vão. Glorificado sejas. Salva-nos do tormento infernal. Ó Senhor nosso, quanto àquele a quem introduzirás no fogo, tu o desonrarás. Os injustos não terão socorredores. Ó Senhor nosso, ouvimos um pregoeiro que nos convoca à fé dizendo: crede em vosso Senhor. E cremos. Ó Senhor nosso, perdoa as nossas faltas, redime-nos das nossas más ações e acolhe-nos entre os virtuosos. Ó Senhor nosso, concede-nos o que prometeste por intermédio dos teus mensageiros, e não nos desonres no dia da ressurreição. Tu jamais quebras a promessa. Seu Senhor os atendeu, dizendo: jamais desmerecerei a obra de qualquer um de vós, seja homem ou mulher, porque procedeis uns dos outros. Quanto àqueles que foram expulsos dos seus lares e migraram, e sofreram pela minha causa, combateram e foram mortos, absolvê-los-ei dos seus pecados e os introduzirei em jardins, abaixo dos quais correm os rios, como recompensa de Alá. Sabei que Alá possui a melhor das recompensas. Que não te enganem, pois, só Mohammed, as andanças mercantilistas, dos incrédulos, na terra. Porque é um gozo ínfimo e sua morada será o inferno. Que funesta a morada! Entretanto, aqueles que temem a seu Senhor terão jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, como dádiva de Alá. Sabei que o que está ao lado de Alá é o melhor para os virtuosos. Entre os adeptos do livro há aqueles que creem em Alá,
no que vos foi revelado, assim como no que lhes foi revelado, humilhando-se perante Alá ou não negociam os versículos de Alá a vil preço. Terão sua recompensa ante o seu Senhor, porque Alá é destro em ajustar contas. Ó crentes, perseverai, sede pacientes e constantes, estais sempre vigilantes e temei a Alá, para que prospereis.